Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gavur Kirst, eu sou ex-aluno aí do Colégio Sinodal, estudei entre 1987 e 1990, sou da última turma do internato, né? E sou também filho de ex-aluno do Sinodal, então meu pai aí também estudou no Sinodal durante um bom tempo. Depois que eu saí do Sinodal, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer faculdade, em Syracuse University, eu fiz Relações Internacionais. E durante os 4 anos que eu estive na universidade, eu trabalhava no Departamento Internacional, que era o departamento que cuidava de toda a documentação dos alunos estrangeiros que iam para a universidade e que também era responsável pelo seu bem-estar. Então, era realmente um centro de apoio para alunos internacionais. Voltando ao Brasil, trabalhei muito tempo com comércio exterior, dei aula em faculdade e sempre as pessoas me perguntavam: Gavur, como é que faz para estudar fora? E então eu encaminhei muitas pessoas para o exterior. Já fazem 8 anos, eu sou profissional completamente dedicado a essa atividade de mandar alunos brasileiros para estudar no exterior. Então eu sou especialista hoje em educação superior internacional e inclusive vários alunos aí do Sinodal também já foram com o nosso auxílio. E o motivo desse vídeo, o motivo dessa conversa aqui é realmente mostrar para vocês que existem alternativas fora do Brasil em relação a universidades, tá? Gente, estudar no exterior realmente é uma questão possível. Muitas vezes as pessoas acham, nossa, é uma coisa muito difícil, muito complicada. Realmente ela pode ser um pouco trabalhosa, principalmente porque o sistema de acesso é diferente, tem várias questões que são um pouquinho estranhas para nós que não conhecemos o processo, mas, gente, é totalmente viável você estudar no exterior. Existem mais de 20 mil universidades fora do Brasil e o meu papel aqui não é dizer que as universidades brasileiras são ruins, que só lá fora você vai ter boas chances, mas é dizer para vocês que existem alternativas, ou seja, dependendo daquilo que você quer fazer, talvez no exterior você vai encontrar alguma coisa que se encaixe melhor com o seu plano. Gavur, é muito difícil entrar numa universidade no exterior? Bom, gente, vamos fazer um comparativo aqui com as universidades brasileiras e vamos ver as várias formas de acesso. Aqui no Brasil, você entra numa universidade fazendo uma prova de acesso. Essa prova de acesso pode ser um vestibular da própria universidade, ou o Enem, ou seja, você tira uma nota no Enem e essa nota no Enem pode lhe dar acesso a algumas universidades. Isso é uma coisa similar que acontece também em Portugal, na Espanha, na Itália, se for pelo sistema QUS, ou seja, a universidade diz que para aquele curso, naquela instituição, você precisa sim fazer uma prova. Não é o caso de todos os cursos, mas alguns cursos. Muitos países da Ásia têm esse programa também, que você precisa fazer uma prova de entrada, ou em algumas universidades alguns cursos precisam prova e outros cursos não precisam prova. Tem algum país do mundo que eu possa utilizar a nota que eu tirei no Enem ou o fato de eu ter passado um vestibular aqui no Brasil como uma prova de entrada lá, para conseguir o acesso a uma universidade? Sim, tem sim, pessoal. Eu não coloquei aqui, mas Canadá mesmo, várias universidades do Canadá vão exigir que você mande a sua nota do Enem. É uma das coisas que eles querem ver no seu portfólio. Em Portugal, eu comentei aqui que em Portugal tem um sistema que eles têm um exame nacional, né, tipo o nosso Enem. E você pode substituir a necessidade de fazer lá em Portugal a prova se você foi muito bem no Enem daqui. Então você pega a nota do Enem daqui, manda para Portugal e daí você não precisa ir para lá fazer prova nenhuma, tá? Vale a nota do Enem. Agora, isso só é possível se você for puramente brasileiro, ou seja, você não pode ter cidadania de nenhum outro país da Europa, nem de Portugal, nem de lugar nenhum, tá? Se você tiver, aí sim você tem que ir para Portugal e fazer a prova com todo mundo lá. Na Áustria, se você comprovou que você passou no vestibular aqui na mesma área que você quer estudar lá, ou você teve acesso a uma universidade por causa da nota do Enem, você junta esses documentos, mais o seu histórico do ensino médio, traduzido para o alemão, e mais a sua comprovação de que fala alemão, você tem que falar alemão,
aí você consegue entrar numa universidade da Áustria e olha só, sem pagar nada, tá? E eu sei que aí no Sinodal muitos de vocês falam alemão, então pode ser uma oportunidade legal. Na França, a mesma coisa, você demonstra que passou no vestibular ou que você teve acesso a uma universidade por causa do Enem, mais os seus históricos, mais a comprovação de que fala francês, você pode estudar praticamente gratuitamente nas universidades lá. Mesma coisa na Suíça, em muitas universidades e muito também em outros países da Escandinávia você também consegue passar por essa forma de acesso. Outra forma de entrada é através do programa de Foundation. Mas o que é isso? Então olha só, gente, aqui no Brasil, entre você começar a estudar lá quando você é pequenininho e terminar o ensino médio, você estudou durante 12 anos. Em muitos países, na verdade, eles estudam 13 anos. Então, eles acham que você tem uma deficiência no seu histórico aqui do ensino médio. Então, você precisa fazer um ano a mais para fazer uma compensação. Esse um ano a mais que você vai ter que fazer já é uma fundamentação para o curso que você vai fazer na faculdade. Então, esse programa chamado Foundation, ele vai já ser dentro da sua área de estudo, certo? Então tem o Foundation na área de Business, na área de Engenharia, na área de TI, na área de Artes, enfim. Você estuda 4 ou 5 matérias durante um ano, ao final você faz uma prova e se você passou, daí efetivamente você começa a sua faculdade depois. É um programa muito comum no Reino Unido, na Irlanda, na Austrália, na Nova Zelândia, na Holanda, se você for entrar nas universidades de pesquisas mais top. Agora, se você for entrar na Universidade de Applied Science, que ele é mais voltado para o mercado de trabalho, mais na prática, você provavelmente consegue entrar com o seu histórico do Brasil mesmo, tá? A Alemanha também é um país que pede essa fundamentação que eles chamam de Studienkolleg, que já é em alemão, tá? Então você faz lá as matérias e no final faz uma prova e se passar na prova, aí sim você entra efetivamente na universidade. Outros lugares vão exigir que você não só tenha passado num vestibular, mas que você tenha feito um ano da faculdade, do mesmo curso que você quer estudar fora, antes de entrar na faculdade, tá? Então, realmente aqui são universidades super exigentes que não aceitam nem o ensino médio brasileiro, nem um programa de Foundation. Você tem que ter feito um ano de faculdade no Brasil. É o caso de muitas universidades de pesquisa na Holanda, muitas universidades na Suíça e também, gente, olha que interessante, se por acaso você fez um ano de faculdade no Brasil, você pode eliminar aquele programa de Foundation que eu comentei anteriormente, ou seja, vai para a Inglaterra, vai para a Irlanda, vai para vários países, apresenta a comprovação de que você fez um ano de faculdade no Brasil, você não precisa fazer aquele ano de Foundation naqueles países. Agora, não quero fazer prova, não vou fazer Enem, tal. Tem algum lugar que somente as minhas notas podem dar acesso à universidade? Sim, pessoal, e são muitos os lugares, tá? Então, nesses lugares, você tem que pegar as suas notas, mais um currículo das atividades que você fez dentro e fora da escola, e esse conjunto de documentos é que vai dar acesso a você às universidades. Então, esse é o caso de Estados Unidos, Canadá. É dessa forma que você é aceito no Foundation também, você manda os seus históricos escolares para ver se você é aceito no Foundation e por causa disso também é a maneira de acesso em todos aqueles países de Foundation. Então, Irlanda, Reino Unido, Holanda, todos esses países aí você manda o seu currículo, as universidades vão avaliar se você tem boas notas, se você tem um rol de atividades extracurriculares interessantes e aí vão te dar uma offer. As universidades mandam para você uma carta de aceitação condicional, né? Dizendo, olha, está aqui a nossa oferta, parabéns, e aí você vai avaliar se aquilo que ela está te oferecendo é interessante. A data do início do curso, o curso em si, a programação do curso e o valor. E talvez já venha aí até a oferta de alguma bolsa. E aí, se você gostou da oferta, você então aceita a universidade, faz matrícula e começa o seu curso, tá? Agora, Gavur, nossa, mas estudar no exterior realmente é muito caro, eu não teria condições. Será? Vamos dar uma olhada quanto é que custam as universidades fora. Olha só, gente, você pode estudar gratuitamente em vários lugares.
Então, praticamente todas as universidades públicas da América Latina, você pode estudar gratuitamente. Você pode estudar gratuitamente na Alemanha, como nós já falamos, da mesma forma na Áustria, desde que você fale o alemão e tem que ser no nível B1 ou de preferência B2. Então esses níveis de idioma eles vão A1, que é quando você é conhecimento básico, A2 você já consegue alguma comunicação, B1 é um intermediário, B2 o intermediário já avançado, C1 é praticamente fluente, bem avançado, e C2 é quando você é fluente no idioma. Então as universidades vão pedir que você demonstre que está ou no nível B2, né, ou B1, de preferência B2. Mesma coisa na França, você também vai ter que demonstrar para as universidades francesas que você fala o francês a nível B1 ou B2, tá? Escandinávia, mesma forma, tá? Você pode estudar gratuitamente aqui, de preferência se você tem um passaporte europeu, tá? Mas aí você tem sim a possibilidade. E várias universidades em países do leste europeu. Então, por exemplo, República Tcheca. Estive lá, visitei universidades da República Tcheca, bem interessantes universidades, algumas bem ranqueadas. E se você falar tcheco, você consegue estudar gratuitamente, tá? Então, essa é a possibilidade de você estudar gratuitamente. Agora, sempre lembrando, o idioma local é realmente um fator determinante para você conseguir fazer isso. No valor de 3 a 5 mil dólares por ano, tá? Então seria mais ou menos de 300 a 500 dólares por mês. Muitas universidades públicas na Europa, muitas. Na Holanda mesmo, se você tem um passaporte europeu. Se você não tem passaporte europeu, qualquer passaporte na Itália é mais ou menos esse valor, na Suíça é esse valor, na Espanha esse valor. Então tem vários lugares do mundo que você vai estudar mais ou menos a esse valor aí em universidades públicas. Só lembrando que universidades públicas em vários países da Europa não são gratuitas nem para o aluno local, tá? Então em muitos lugares do mundo a universidade pública é cobrada, inclusive de quem mora lá, de quem nasceu naquele país, tá? Então, gente, tem muitos países em que se você fala o idioma local, você estuda gratuitamente. Agora, se você não falar o idioma local, você vai pagar de 300 a 500 dólares por mês para estudar naquelas universidades nos programas em inglês, tá? Então, tem várias universidades que têm programas em inglês, tá? E se você tem o passaporte europeu, né, por exemplo, já comentei, na Holanda você consegue estudar a mais ou menos esse valor também, tá? Então tem outros países da Europa também, se você tiver o passaporte europeu, você consegue estudar mais ou menos a esse valor. Aquela de 3 a 5 mil dólares também você estuda em Portugal, né? Portugal é um outro lugar que você consegue estudar naquele valor. De 5 a 15 mil dólares por ano. Tá? Então, estou falando aqui de 500 a 1.000 e poucos dólares por mês. Vários colleges nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. O que é o college? O college é uma instituição de nível técnico. Tá? Então, você termina o curso fazendo um nível tecnólogo. Não, mas não é isso que eu quero fazer uma faculdade. Tá, pessoal? Existe um sistema de entrada nas universidades em vários países que você faz 2 anos numa instituição dessa, num college, termina esses 2 anos, transfere para uma universidade e faz os últimos 2 anos lá. E isso é muito interessante ou para quem não tem nota suficiente para entrar direto numa universidade, ou talvez tenham recursos limitados. Então, 2 anos você paga menos e daí 2 anos você vai pagar o valor inteiro da universidade, tá? Muitas universidades privadas na Europa têm esse valor aí e tem uma quantidade enorme dessas instituições lá de altíssimo nível, tá? Muitas universidades públicas no Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido vão estar nesse valor, tá bom? Agora, pessoal, de 18 a 25 mil dólares um ano, então a gente está falando aqui de 1.200, 1.500 dólares por mês até 2 mil dólares por mês só de curso e sem bolsa, tá? Não estou falando de bolsa aqui por enquanto. É a média
dos valores da grande parte das universidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, certo? Tem universidades mais caras que isso, tem uma mais baratas também, mas essa é a média que a grande maioria das universidades se encontra. E você pode chegar a universidades de até 60 mil dólares, principalmente nos Estados Unidos, tá? Então as mais caras no Canadá ficam em torno de 40 mil dólares, a mesma coisa na Austrália, Nova Zelândia, 40 mil dólares. Em alguns países, tipo assim, no Reino Unido, a mais cara vai estar em torno de 35, 38 mil dólares, tá? E nos Estados Unidos pode chegar a 60 mil dólares. Como que eu vou conseguir pagar uma universidade no exterior, principalmente se eu for para esses países onde os valores são mais altos? Bom, existe a possibilidade de você conseguir bolsas, pessoal. Sim, todo mundo tem o direito de disputar a bolsa e de conquistar uma bolsa. Só que quem que conquista a bolsa? Não sou eu, não são os pais, não é o sinodal. Quem vai conquistar a bolsa é você, aluno, porque é o seu currículo que as universidades vão avaliar, tá? Então essas bolsas, elas são um desconto em cima do valor total da universidade. Esse desconto, eles giram aí começando em torno de 10, 15%, podem chegar a 100%, mas numa média os alunos conseguem em torno de 30%. Da nossa experiência dos alunos que nós mandamos para o exterior, cerca de 80% deles saem com algum tipo de desconto, algum tipo de bolsa oferecido pelas universidades. O que você precisa ter para conquistar essas bolsas? Primeiro de tudo, notas. Então, quanto melhor for suas notas, mais chances você tem de conquistar essa bolsa, tá? Uma outra coisa super importante é você mostrar para a universidade uma lista de atividades extracurriculares, e é ótimo que o Sinodal dá grandes oportunidades para você fazer essas atividades. Então tem música, tem esporte, tem atividades sociais, então participem dessas coisas, do Grêmio Estudantil, tudo isso conta demais, tá? Conta muito mesmo. A sua nota na prova do idioma também é uma coisa que conta bastante. Se for para Estados Unidos, existe o SAT ou o ACT, que são provas cuja função é similar à prova do Enem brasileiro. Então, se você for bem nessas provas aí, grandes chances você vai ter de conseguir uma bolsa. A própria nota do Enem é uma nota que é reconhecida por universidades fora, então se você conseguir demonstrar que você teve uma boa nota do Enem, as suas chances de bolsa também crescem bastante. Existe também a questão da bolsa esportiva. Então, se você é atleta, que aí no Sinodal, vários esportes têm uma possibilidade bastante grande de produzir bons atletas, você pode também conquistar uma bolsa por causa disso. Mas como que isso acontece? Na verdade, você tem que mandar um portfólio que demonstre as suas notas, sempre tem que estar atrelado a notas. Bom de bola e bom de escola, tá? Não é só ser bom no seu esporte, você também tem que ter boas notas. Então você vai ter que mostrar vídeos, você vai ter que mostrar recortes de jornal, né, reportagens sobre o seu time, sobre você. E então é muito importante que você sempre esteja produzindo isso. Além disso, tem o próprio currículo esportivo. Então você tem que demonstrar quando que você começou a praticar aquele esporte, quando que você começou a competir, qual é que foram os resultados que você obteve. Isso tudo tem que estar num currículo, e esse currículo então é enviado para as universidades juntamente com as suas notas, e se eles gostarem de você, você então vai ser avaliado, vão mandar para você uma oferta para você ir para a universidade, fazer parte do time da universidade, tá certo? Mesma coisa para quem é artista, né? Para quem tem talento de música, de teatro, a mesma coisa. Você tem que se mostrar para a universidade, e a universidade pode inclusive lhe oferecer também uma bolsa por esses outros talentos artísticos. Como que eu faço para me preparar e quando que isso tem que acontecer? Bom, gente, quanto antes você conseguir começar a se preparar, começar a juntar documentação, juntar informações, melhor. Então, isso de preferência deve acontecer a partir do 9º ano, tá? Por que do 9º ano? Porque o 9º ano
para muitos países já é o primeiro ano do ensino médio. Então, as notas do nono ano são contabilizadas quando a gente envia os documentos para as universidades, certo? Então, se você já está no nono ano, você já está fazendo o vestibular para universidades no exterior. Então, cuide muito das suas notas, é super, super importante, a partir do nono ano, tá? Então, a partir do nono ano, você tem que começar realmente a seguir uma trilha, tá? Seguir uma trilha para você, quando chegar no final do seu terceiro ano, você ter tudo pronto na mão para mandar o melhor currículo para as universidades, tá? Então, você tem que ter notas boas, você tem que estar dominando muito bem o idioma em que você vai estudar. Então, se for inglês, não deixe de fazer fazer aulas de inglês, né? E realmente fazer isso de forma bastante intensiva. Se for alemão, francês. Construir um bom currículo, principalmente colocar nesse currículo atividades extracurriculares, isso é super importante. Então, se você é da música, né? Se dedica a isso. Se você é dos esportes, se dedica aos esportes. Se você tem a possibilidade de fazer atividades em creches, em lar de idosos, isso tudo vai contar muito para o seu currículo, tá? E você tem que se preparar para essas provas. Então, por exemplo, se você for para algum país que tenha que fazer uma prova, é muito interessante que você saiba antes o que essas provas pedem. Então, você no momento certo, você vai para lá e vai fazer as provas. Então, se tem lugares onde você tem que fazer alguma coisa similar a um Enem, você pode ter certeza que você vai ter estudado tudo que é necessário, tá? De biologia, química, matemática, essas coisas. Você está tendo a matéria aí no Sinodal, ao mesmo tempo que você está estudando para o Enem brasileiro, para os vestibulares brasileiros, você também já está estudando para os vestibulares lá fora. Existem também as provas tipo SAT, ACT, que você também precisa se preparar se for para países que pedem essas provas aí. E, gente, uma outra coisa muito importante, você tem que cuidar muito dos prazos, certo? Então, as universidades, elas sempre têm uma data limite para você mandar os documentos. Nunca fazer tudo para mandar de última hora. Por isso que a gente fala, a partir do nono ano, começa a construir o seu currículo, vai se preparando. Segundo ano já está na hora de começar a fazer listas de universidade, meio que já definir em que área você gostaria de estudar, ter uma ideia dos países onde você gostaria de estudar, né? Já começar a preparar uma primeira lista de universidades, daí quando você entra no terceiro ano, essa lista já tem que estar enxuta, né? Você já tem que ter a sua lista final de universidades. Se precisar fazer uma segunda prova de idioma ou uma segunda prova de um SAT ou ACT, se for o caso, ainda dá tempo de fazer isso. Vai ter que fazer redações, vai ter que pedir cartas de recomendação de professores, isso tudo não pode ser deixado para a última hora, tá? Então, as universidades no exterior normalmente começam em agosto ou setembro e a gente gosta de estar com todos os documentos praticamente prontos um ano antes. Então, entre agosto e setembro do seu terceiro ano é quando a gente realmente tem que começar a finalizar currículo, se tiver ainda que fazer uma prova ou outra, vai fazer e tal, porque daí entre outubro, novembro é que a gente realmente envia toda a documentação para as universidades, tá? Esses prazos, eles vão, normalmente o prazo final para mandar a documentação para as universidades é entre novembro do seu terceiro ano e março do ano seguinte. Então, o que você tem que fazer é preparar toda a documentação para chegar nesse ponto com tudo prontinho. Então, pessoal, eu só queria aqui dar um recado para que vocês entendessem que existe sim possibilidades de você entrar em universidades no exterior. Tenham isso como uma alternativa. Vai existir um custo para estudar no exterior, mas vai também existir a possibilidade de você conseguir uma bolsa se você estiver muito bem preparado. Então, não deixe para a última hora. O Sinodal é uma dessas escolas que deixa o aluno super bem preparado para entrar no vestibular aqui no Brasil, para fazer o Enem e também para ir muito bem nas provas exigidas por universidade no exterior e que também dá todos os elementos para que você tenha um excelente currículo para mostrar para as universidades, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas informações e precisando mais detalhes sobre universidades no exterior, é só procurar a secretaria da escola e a gente pode
estender mais essa conversa. Um abraço a todos.